Numa altura que na Europa estamos cada vez mais despertos para a questão do problema da imigração desregulada e que o nível de criminalidade tem aumentado por toda a Europa, e não vale a pena virem com tretas a dizer que não existe uma correlação direta, até porque basta ver o relatório anual de segurança interna e entender que o governo escudou-se e não divulgou as nacionalidades de quem cometeu os crimes. E, portanto, se estivessem à vontade com isso, tinham-no feito e não tinham qualquer problema. Depois, para além disso, o governo tem feito umas operações de cosmética para dar a tal sensação, como diz o Ricardo Costa, que esta questão da segurança é uma questão de sensações, e para dar a sensação de segurança fez uma operação de cosmética ao levar e ao expor a polícia na ida ao Martim Moniz, que acabou por ter uma consequência praticamente nefasta, mas ao mesmo tempo inócua e vazia daquilo que ali se passa, porque já todos alavancavam a questão de existir empresas que davam apoio e auxílio à imigração ilegal, e depois acabou por ser, foi pífia a ação, e não por culpa dos agentes de autoridade, porque os agentes de autoridade cada vez são mais espezinhados por este governo, ainda de uma forma mais dantesca do que no governo anterior. Eu podia lembrar, sei que estou a mostrar muitos temas, mas podia-me lembrar que recentemente, e nestes últimos dias, Margarida Blasco, a Ministra da Administração Interna, que já na altura que tinha a responsabilidade sobre a Inspeção-Geral da Administração Interna, abria processos em cima dos polícias por considerar que estavam ligados a movimentos de extrema-direita, e quando entrou para a Ministra veio dizer que iria limpar as forças de segurança e retirar a fruta podre. Margarida Blasco, nos últimos dias, para espezinhar ainda mais a polícia, coloca no diz que não disse e numa mentira que foi depois desautorizada pelo próprio governo, mete-se a jeito com a questão daquilo que é um direito constitucional da polícia e dos seres humanos que ali trabalham, que é o direito constitucional à greve. Portanto, aquela ação foi uma ação que não teve consequência de irem às juntas de freguesia, que passam milhares e milhares e milhares de atestados de residência para garantir que têm receita para poder fazer o seu trabalho, aquilo já esteve sob investigação do SEV, aquilo já foram levantados diversos processos. Eu volto a repetir a questão da Rua do Bem Formoso, com 400 metros, 10 prédios, mais de 10 mil pessoas restadas só naquela rua, e, portanto, colocamos a polícia numa situação completamente dantesca para vir fazer uma operação de charme e com um único objetivo. O único objetivo é o tal limpar a sensação de insegurança e, ao mesmo tempo, tentar fazer a política diária, que Montenegro, ao invés de se preocupar em governar, a única coisa que os preocupa é governar para tentar abafar o Chega. Portanto, é aquilo que faz e aquilo que passa para fora, só que isto são medidas tão pífias que depois acabam por, num curto espaço de tempo, não serem mediáticas ao ponto, aliás, mediáticas são, mas eficazes não são, e as pessoas obviamente percebem. E isto como se não chegasse, depois da fuga de Valdes Deus, depois desta situação do descontrole completo na imigração, tivemos aqui Carlos Moedas pelo meio também, a fazer aquela medida populista de tirar os sem-abrigo ilegais, foi ele que disse que eram ilegais, e para os meterem em hotéis e em residenciais supostamente pagos pelo erário público. Se estão ilegais, não tinham nada que ser pagos. Portanto, para mim há crime de apoio e auxílio à imigração ilegal. Vá lá que hoje temos mais um preso a fugir. E temos mais um preso a fugir, um argelino. Já tínhamos tido um incidente esta semana com um argelino no centro de imigrantes em Louros, uma vez mais em Louros, por ter esfaqueado um companheiro dentro do centro. E no final disto tudo, olhamos e nós percebemos as carrinhas solares. Para quem passa ao lado de uma carrinha da Guarda Prisional, ou mesmo da Polícia Judiciária, ou da PSP, ou da Guarda Nacional Republicana, sabe que nós estamos a falar de meios que estão completamente obsoletos e que as pessoas não têm ferramentas para poder exercer o seu trabalho. Portanto, vamos chegar ao final do dia, vamos dizer que obviamente foi inaptidão ou incompetência das forças de segurança, quando na realidade eles continuam com limitações em relação às leis que poderiam permitir ter as bodycams, eles continuam com limitações a não ter acesso à videovigilância por causa das questões da RGPD, eles continuam a ter limitações em praticamente tudo para poder exercer a sua atividade, e sabem perfeitamente que se exercerem a sua atividade como têm ou como devem exercer, com uma medida securitária, aquilo que vão dizer de imediato é que eles não são humanistas, manifestações pela rua, ai, que isto é um problema tirarmos casas em Louros àqueles que cometem crimes ou cometem delitos. Portanto, isto está completamente subvertido e cada vez damos mais razão aos criminosos ao invés de protegermos o Estado, e o Estado somos nós, ao invés de protegermos a nossa sociedade, ao invés de protegermos os nossos valores,
as nossas tradições, as nossas culturas. Portanto, aquilo que aconteceu hoje foi só mais um episódio depois de, isto são tantos os casos que eu até me esqueço, depois de termos tido, inclusive, a situação do assalto à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna na Baixa, e que dizem, mas eles não levaram praticamente nada, para isso não aconteceu nada. Meus caros, a partir do momento em que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna é assaltada, da maneira como foi, é ridículo, porque esqueceu da janela aberta, já os outros de Vales de Deus foi porque veio uma forte trânsito e deu sinais de luz, quer dizer, aquilo nem passava na Netflix, dado o enredo tão manhoso que foi desenvolvido para que isso seja possível. Isto na Netflix, se nós víssemos um filme a passar assim, diríamos, isto está muito mal feito. A realidade é que isto em Portugal consegue acontecer. Portanto, isto numa altura em que na Europa, por exemplo, nos últimos dias vimos os Países Baixos a tomar medidas concretas para fecho das fronteiras e repatriamento de alguns dos imigrantes que estão ilegais ou daqueles que não estejam a trabalhar e que não vai permitir que vivam à conta do Estado. Nós aqui, os senhores têm que ter casa, os senhores têm que ser subsídio, porque nós fomos um país de imigrantes e, portanto, temos que receber toda a gente bem. Nunca confundam os nossos emigrantes que quando chegaram lá foram bater à porta das empresas para ir trabalhar, ao contrário destes que querem viver à conta de subsídio ou dependência. Portanto, não vale a pena estarmos com esta conversa outra vez. Isto é dantesco o que está a acontecer em Portugal. Para terminar, ontem eu fiz o vídeo que falou de um dos livros que fiz durante este ano, Uma Olhar na Esquerda, Pensar à Direita, e recebi muitas mensagens a dizer se era este o livro, para fazer encomenda, se era este o livro que tinha o prefácio de André Ventura. Não é este o livro tem 11 ou 12 pessoas envolvidas e, portanto, nem sequer tem prefácio, tem uma nota introdutória dos autores. O livro que tem prefácio de André Ventura é Os Chegados Aqui, que também está à venda lá no mesmo site, resiste.pt, e este é uma visão minha, uma visão muito pessoal de como passámos por Loures com André Ventura, na altura ainda por outro partido, que eu fui deputado municipal, André Ventura vereador, como foi a entrada com um deputado, e depois o livro começa, essencialmente, na noite em que somos eleitos os 12 deputados, a minha experiência pessoal durante esse primeiro mandato e como é que chegámos à noite da eleição dos 50 deputados, com alguns casos divertidos que são relatados aqui pelo meio, questões ideológicas que são colocadas, explicação de como é que funciona o Parlamento, atos descritivos do Parlamento, momentos de descrição e do próprio Palácio, e pronto. E obviamente, sendo um livro chamado Chegados Aqui, com o objetivo de transpor para papel, eu ia dizer transpor preto no branco, mas eu não sei se posso dizer isso, não sei se vão dizer que é racismo. Brincadeiras à parte, transpor esta, sendo uma transposição minha e muito pessoal, mas no entanto de uma visão do partido, não faria sentido que fosse de outra maneira que não fosse André Ventura a fazer o prefácio, porque obviamente a história do Chega confunde-se com André Ventura e André Ventura confunde-se com o Chega. Há muita gente que diz, e se ela lamber as botas ao André, não, é pura realidade, se não tivesse existido a visão do André sobre um partido que podia ser descorruptivo, que podia lutar contra o sistema e não contra o regime, mas acho que isso já passou, lutar contra o sistema e ter uma visão clara em diversas matérias de uma forma muito descorruptiva e levar para dentro do Parlamento a voz do povo, não estaríamos hoje com os 50 deputados. O livro faz um bocadinho a retrospectiva e a visão pessoal daquilo que eu vivi durante os primeiros anos do mandato e também vai repescar algumas histórias lá atrás ainda do tempo de Loures, quando eu conheci o André Ventura em 2017 e depois caminhámos juntos ainda em Loures até 2018. Em 2018 ele sai de Loures e inicia um novo projeto que em 2019 depois já tem os primeiros frutos. Era basicamente isto para dizer que estou com a sensação que Ricardo Costa dirá algo nos próximos dias sobre as sensações que tem de insegurança e a realidade aqui está a palhaçada e a tenda armada.